Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade àquele código que a gente estava fazendo sobre conexão com o MySQL. Hoje o vídeo vai ser para a gente criar o CRUD, o Create, Read, Update and Delete dos nossos acessos ao banco de dados MySQL, para que a gente possa estar efetivamente manipulando os dados dentro do MySQL com Python. Vamos lá? Então, pessoal, quando a gente precisa criar um método de query, a gente precisa estar utilizando um cursor, que na verdade é um espaço dentro da nossa memória, espaço virtual, que vai ser designado ali para a nossa aplicação durante um tempo específico, né, temporariamente. Então, a gente vai estar criando um método específico para isso chamado query, e eu vou deixá-lo como privado. Então, query, porque aí eu evito da minha aplicação estar puxando as informações dali. E aqui eu vou querer uma coisa, eu quero query e eu quero que venha em formato de, vou chamar de string, não é que testa, é string. E o que eu vou estar passando aqui para ela? Opa, str, pronto. Aqui a conexão não tinha nada, aqui também não tinha nada para retornar. E eu não tenho nenhuma variável sendo puxada, se vocês forem perceber, né? Então eu vou deixar dessa forma aqui. A gente colocar o pass, a gente define ali um método abstrato. O primeiro passo que a gente vai fazer é verificar a conexão. Então, se eu não tenho conexão, então para isso eu vou estar chamando aqui o self.com.status não, is connected, ok? Ou is none, né? If not self, então deixa eu botar esse cara aqui. Or self con is none. Ok. E aí eu faço o quê? Eu mando ele conectar. Então eu faço self.com recebe connecting. Só se não conectou que ele vai entrar nisso. Então vamos lá. Passada essa parte, a gente precisa fazer o quê? Está instanciando o cursor. Está chamando o cursor que vai estar executando essa query específica que a gente vai estar recebendo via parâmetro. Então aqui eu vou definir o cursor e eu vou estar definindo ali que eu vou estar passando self.com, certo? Que é a partir dele que eu posso estar utilizando esse cursor. E aí eu preciso passar uma informação para ele, que dictionary é true, certo? Então eu vou estar recuperando informações através de dicionário. E aí, para poder executar, o que eu faço? Cursor.execute, e eu vou estar colocando aqui a query. E aí, gente, mas Juliana, o cursor não está recebendo de volta? Não. Por quê? Eu vou estar fazendo o cursor execute, ele vai estar recebendo ele mesmo a informação que ele vai estar recuperando através da query. E aí sim, eu faço um result que vai estar recebendo o cursor fetch all. Cursor.fetch all. E aí eu faço o seguinte, olha, converte tudo isso aí para mim, tá? E aí eu fecho o cursor, fecho o espaço que eu abri para estar executando ali a query que eu estava precisando. Então, eu retorno return result, certo? Então, esse aqui é o método principal que a gente vai estar utilizando para executar as queries. Depois disso, gente, a gente vai estar criando aí os métodos que vão estar passando quais são as queries em texto, tá? E depois disso, é só manipulação dos dados que vão estar chegando. Então, por exemplo, esse carinha aqui que eu vou copiar para vocês, eu vou explicar por que é só manipulação, e a gente vai estar conseguindo acompanhar tranquilamente, é o seguinte, nesse get database aqui, eu vou estar passando para query, tá? Esse cara aqui, só que agora ele é privado. Show tables, tá? Então eu quero todas as tabelas, porque eu já estou conectada a um banco específico, tá? Então eu faço list of tables on, e aí esse cara aqui, para ficar mais bonitinho, eu vou estar colocando aqui como se fosse, como uma variável, fica mais legível, né? Não é que fica mais bonito. Fica mais bonito também, mas fica mais legível. F list of tables on, e vai estar aqui database. Classic, né? Vai ser o Classic Models Database. Ok. Barra Enter para dar um espacinho. E aí, for table in list of tables, que é esse cara aqui que eu estou recebendo, eu vou estar usando esse carinha aqui e fazendo assim. Eu vou estar utilizando o join para estar juntando, concatenando as informações que eu preciso. Então, aqui eu vou estar utilizando o espaço como o fator de junção. E eu preciso passar um vetor, tá? Uma lista, com os dados que eu vou estar fazendo a junção, que eu vou estar concatenando. Então, a tabela específica, onde eu pego table, aí eu tenho aqui table in self database, tá? Então, o que eu tenho aqui? Na verdade, eu vou até printar para vocês
que a gente tem? Para vocês poderem entender o que eu fiz aqui, que é mais fácil de visualizar. Então, print table, tá? Eu vou colocar um input. Ah, gente, você poderia estar debugando isso. Poderia, mas eu acho mais visível aqui embaixo, tá? Ó, lembra quando eu falei, ó, a gente vai estar definindo o dictionary como true? Então, tá aqui. E o que eu recebi? Justamente, table in classic models, customer, tá? Juliana, por que você fez aquela forma ao invés de botar table in classic models? Por que você botou, cadê? Table in myself database. Por quê? Se esse carinha fica aí livre para qualquer tipo de banco de dados que eu esteja me conectando. Tá? Eu estou pegando qual é o banco de dados corrente, porque aí eu posso estar modificando o banco de dados em que eu estou inserida. Tá? Eu posso estar me reconectando. Então, é esse o dado que a gente vai estar manipulando. E aí a gente vai estar pegando o seguinte, olha, pega aqui table, com aqui, que é esse cara aqui. Então, eu vou estar recebendo customers nesse ponto, tá? E eu vou estar adicionando aqui um hífenzinho, um tracinho, só para mostrar que eu estou fazendo uma lista ordenada. Ordenada não, é uma lista organizada, não está ordenada não. Ok, então eu tiro isso aqui. Opa, volta a fita. Ok. E feito. Vamos rodar de novo e ele vai mostrar todos, novamente, todas as tabelas. Customers, employees e por aí vai. E como que você faz isso, Juliana, que você não mostrou no main? Então, no main, como eu tinha mostrado anteriormente para vocês, no primeiro vídeo, que foi só uma palhinha para ver que realmente estava funcionando, eu vou chamar o get database tables e não query. Eu nem consigo chamar o query. db. Ah lá, não tem query, tá? Então, eu chamo get database tables e ele me retorna isso. Se eu quiser manipular, tá aqui também, tá bom? Porque eu tinha implementado dessa forma, retornando a lista. No caso, o dict, né? Então, aqui para ficar um pouquinho mais condizente, dict. Eu vou vir aqui usar o PyCharm para facilitar minha vida, que aí a gente renomeia tudo, tá? Então, é isso. Agora, os próximos, o que a gente fez até agora? A gente fez um read, né? Então, a gente pegou, deu um get, a gente tem os getters e os setters. Primeiro, tudo era um get. Esse get aqui, eu vou estar puxando todas as informações das tabelas, a lista de tabelas. Agora eu quero saber o seguinte: como que eu faço uma query em cima de uma tabela? Aí, nesse caso, pessoal, eu vou estar criando agora um método com vocês que é o getLineFromTable, né? Então, vamos supor o seguinte: eu vou estar fazendo. Peraí, deixa eu só construir primeiro. getLinesFromTable. E aí, a gente vai estar passando o que por parâmetro, tá? A primeira delas, obviamente, é a classe. Depois, eu preciso definir qual que é a tabela, a table. E aí sim, eu vou estar definindo duas questões, tá? Eu vou estar definindo se ela vai querer que eu coloque o limite. Então, vou botar limit. E aí, por default, vai ser false, tá? E aí, se ela definir limite como true, eu preciso, então, do number of lines, tá? Que, no caso, vai ser none, por enquanto. Ou eu posso colocar aqui, vai ter que ser none, porque senão eu vou acabar pedindo isso, né? Então, coloco uma none, ele não vai ser passado obrigatoriamente, e eu trato aqui dentro, tá? Ok, então essa é a ideia, que eu vou estar criando uma query, vou estar fazendo uma junção, uma concatenação ali de strings, de maneira que eu crie a query em cima daquela tabela, tá? E então eu possa retornar ali com um limite ou não. Eu vou estar colocando aqui com um asterisco, que não é o ideal, tá bom? Mas a gente pode estar definindo, por exemplo, puxar os atributos, e a pessoa escolhe qual vai ser o atributo que ela vai estar tirando ali daquela tabela, tá? Se a gente fosse implementar isso para uma ferramenta de sistema, um sistema de usuário, a gente estaria colocando os atributos, né, como uma lista, por exemplo, e aí seria tratado lá no front quais seriam esses atributos. A pessoa escolhe dentro de menuzinho lá, tá? Os atributos relacionados àquela tabela, porque a gente já puxou antes, já forneceu para o usuário. E aí, a partir do que ela escolheu, é passado para este método a lista de atributos, certo? E a gente tira o erro humano da história, porque a pessoa vai estar escolhendo dentro de um menu de um grupo específico e limitado de opções, e essas opções são passadas para o nosso parâmetro, tá? Então, vou estar colocando por enquanto com o asterisco, e depois a gente modifica para estar puxando os atributos, certo? E aí a gente pode estar criando dois métodos diferentes, ou não. A gente trata tudo dentro do mesmo método, certo? Se a gente coloca aqui, por exemplo, a table, aí põe attributes, põe none,
Ou a gente pode colocar... vou botar none, tá? E aí eu estaria esperando, por exemplo, uma lista, certo? Peraí, isso aqui sai. Eu não posso fazer assim, não. Pronto. Ok. Eu estaria esperando uma lista. A minha lista pode ser nula. Se ela for nula, eu verifico isso e falo, então não vai ser dessa forma, vai ser com um asterisco, tá? A gente pode fazer assim também. Por enquanto, vamos fazer com asterisco, depois a gente modifica. Então, vamos começar a construir a query. O que seria aqui, tá? A query vai ser uma junção de um statement específico, que seria vamos botar em maiúsculo, select from, e aí a gente vai ter a table. Então, vou colocar aqui table, porque eu estou fazendo assim, já vocês vão entender. E aí, se tiver um limite, a gente coloca, tá? Mas aqui eu vou estar fazendo o seguinte, select from table, tá? Então, join, assim, join, onde a gente vai estar passando essa lista, e aí eu tenho a query, certo? Se eu tiver limite, o que vai acontecer? Query, eu vou botar assim que já a gente conserta. Query vai ser igual a esse cara aqui. Eu vou até deixar assim a query. If limit is none. Else, não é true. Só que eu preciso checar se number of lines está maior do que 0. Por default seria 10, tá? E aí a gente poderia modificar isso depois. O usuário poderia modificar isso depois. Ok, none else, aí a gente vai ter o join, novamente, com query, e aí a gente insere limit, e aí number of lines. O que vai acontecer? Eu vou receber query com esse cara. Juliana, por que você dividiu dessa forma? Porque eu não ia conseguir, ia ficar uma linha muito grande, e o PEP8 reclama quando a linha está grande demais, tá? Por isso que eu separei aqui, e aí o que eu consigo? Diminuir, né? Eu não vou ter redundância, porque eu teria que copiar esse cara aqui e aqui. Então, eu tenho um ponto só, select from table, e aí join, query, limit, e aqui eu tenho um espacinho, né? Nesse cara aqui também eu preciso de um espaço para select espaço, from espaço table, espaço para query, depois do from, né? Table, limit e o number. Tá bom? Então, essa aqui vai ser a nossa query. A partir daí, o que a gente precisa fazer? Executar esse cara. Então, eu preciso do result. Tá? E esse result vai ser o quê? Self.query. E eu vou estar passando a query como parâmetro. A partir daí, então, a gente começa a fazer o quê? Eu tenho duas formas. Ou eu printo, ou então eu retorno, tá? Se a gente estiver lidando só com a nossa aplicação aqui, aí ok, a gente só precisa printar. Mas, se a gente estiver lidando com a API, a gente vai ter que retornar esse cara, tá? Então, eu faço aqui return result. Então, a gente conseguiu fazer, então, o getLines from table. Então, a gente está lendo, a gente fez o método de getters. Os métodos de getters são associados ao read. A gente precisa, depois disso tudo, fechar, né? Então, a gente começar a criar os métodos do create, a gente já criou do read. Vamos, então, criar o método de close, né? De closing, de fechar a conexão. Então, closing the connection, certo? Então, se a conexão que vai estar lá como self.com is connected, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, self con close. Simplesmente isso. Eu fecho a conexão. Porque quando se encerra, quando o usuário encerrar a conexão, a gente fecha, tá bom? Então, esse aqui é o intuito. Vamos, então, testar esse carinha aqui para ver se ele está retornando as informações corretamente, que é o getLines from table. E aí, eu vou pegar as informações, deixa eu deixar... vamos botar... Se for como false, ele não vai usar essa linha aqui de 10. Se for como true, ele vai usar o número 10. Então, 10 instâncias. Então, vamos fazer isso. GetLines from table, só aqui de DB. db.getLines from table. E eu vou estar passando qual que é a tabela. Só que vamos dar uma recapitulada aqui, quais são? Ó, pegar customers. Então, a gente tem customers. A gente for procurar aqui tables, number of lines, e cadê o limit? O limit eu vou estar definido como true. Só que aí, vamos mudar uma coisa? Tá false. Então tá certo. Limit is false. Ó, erro aqui, um errinho bobo. Então, eu vou estar pegando de customers, true.
Então, pegar todas as informações, todos os atributos desse cara. Vamos rodar e ver se deu algum erro. Então, qual foi o erro? Expected str instance. Ah, tá. Tá bom. Peraí. Então, é isso aqui que eu preciso mudar. Esse cara, esse number of lines, eu preciso defini-lo como str para poder fazer a junção. Foi falha minha. Então, vamos lá. Era uma coisa boba, né? Então, ok. Então, olha só o que eu tenho. O que foi retornado, então? Não está retornado de uma maneira tabular, mas a gente poderia modificar isso quando fosse passar isso para o front, mas elas estão alinhadas, certo? Nossa, vamos de... Ah, pronto, consegui. Tem que só que dar um /enter aqui. Então, customer number, o nome, o last name, first name, phone, address line, city, state, postcode, country e por aí vai. Tá? Então, vamos supor que você quer os atributos desse cara. Como é MySQL, a gente consegue dar um desk, certo? Então, Juliana, qual seria outra forma de a gente fazer se fosse do Postgres que não tem o desk? Geralmente a gente faz um select, né? Então, a gente faria um select com apenas uma instância e aí vocês pegam o quê? Isso é um dict, certo? Então, você pega as keys desse dict, tá certo? Se a gente for implementar uma query para o desk, como que a gente faria? Fazer um bem simples. Então, def desk table. Deixa eu botar aqui o C. E aí, self. E vou estar passando a tabela. Ok. Então, eu vou estar fazendo o seguinte. Self.query. E aí, eu vou estar colocando aqui o seguinte, que eu vou estar desk e o table, né? Então, para facilitar a minha vida, eu vou usar um join desk table. E eu vou estar retornando esse cara aqui. Ou vou estar printando. Então, return self-querying join desk table. O que ele vai fazer? Ele vai chamar a query, o nosso método query, que já executa tudo aqui. Passa, vai um fetch all no cursor, devolve o resultado, e aí ele devolve para cá o resultado, e o desk table devolve para a aplicação principal. db.desktable, e aí eu vou estar passando aqui customer. Pronto. Opa, é customers. Não tem. E aí eu posso colocar lá um try except. Se eu passar o nome de uma tabela que não existe, eu dou um rise em um determinado erro. Ah, sim, eu retornei esse cara, mas eu tenho que printar, né? Então, vamos chamar assim de description. Vou usar o pprint, que eu acho que esse cara aqui vai estar em dict. Se ele tiver em dict, a gente consegue utilizar o formato JSON para estar printando. Isso mesmo. Veio muita coisa, né? Mas o que é isso? Se a gente for perceber, olha, a gente tem o field, customer number, customer name, e ali ele tem associado a cada parte se tem um extra, se tem uma key, se tem um null, se tem um type. Então, para puxar as informações de apenas de atributos que a gente precisa, o que a gente estaria fazendo? Acessando esse dicionário e puxando apenas a informação de field. E aí a gente estaria puxando os dados de cada tipo, de cada atributo aqui pertencente a essa tabela.